Olá pessoal, bom, continuando o nosso assunto então da tabela verdade, eu preparei um exercício com uma complexidade um pouco maior, tá? Vamos ao quadro então, que você já vai ver aqui comigo, certo? Que ele é um pouco diferente do outro que nós fizemos na última videoaula, tá? Olha só, atividade em sala, você vai fazer comigo aqui, tá? Construir a tabela verdade para as proposições compostas. Então nós continuamos trabalhando com somente duas proposições, certo? Vão ser o P e o Q. E ali então eu tenho a minha expressão. Por que mais complexa? Porque aqui apareceu um conectivo condicional, que não tínhamos feito nenhum exercício com ele ainda. Vocês viram só a construção da tabela verdade comigo, mas é diferente quando você aplica isso aí em um exercício de verdade, ou seja, uma expressão, né, onde você tem que produzir um resultado lógico na última coluna, seguindo o mesmo raciocínio do outro que nós fizemos. Então você vai ter que consultar a tabela verdade, tá? A tabela verdade, pessoal, não é uma coisa que você tem que decorar, tá? Seria bom, lógico que conforme vai passando o tempo e conforme você vai praticando, é uma coisa que você consegue gravar, tá? Mas não que seja proibido você fazer uma consulta nos conectivos que são menos comuns. No caso aqui, o condicional. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo slide e aqui tem o nosso exercício. Ó, você já está vendo que ele é bem maior que o outro, né? Começa do mesmo jeito, tá? Então, quais são aqui quantas resoluções nós teremos que fazer? Então, pulando aqui as duas casas iniciais, que é o P e o Q, ficou quantas aqui? Ó? Olha só, 1, 2, certo? 3 e 4. Então, somente 4 colunas aí de resolução. E nessas 4 você vai ter que aplicar o quê? A tabela verdade. Só que nesse daqui eu pulei uma etapa de você pegar o quê? A expressão inicial e definir o que vem primeiro. Então aqui já está mastigado. Aqui eu já estou falando que você vai resolver primeiro, olha só, o não de que, certo? Depois você vai resolver esse outro parênteses que nós temos lá, tá? Que é o P e não que é o segundo lugar aqui, certo? O terceiro vai ser o quê? Vai ser o P condicional P. Então, detalhe aqui, ó, P condicional P. Então, na mesma coluna, olha só, na mesma coluna você vai ter que ver o quê? A condição aqui, ó, onde nós sabemos que na tabela verdade você só tem falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falso. Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu já posso resolver de cara. Por quê? Porque o P condicional P, tá? Não vai existir nenhuma possibilidade de ser falso, porque o primeiro e o segundo são o mesmo. E na tabela verdade desse conectivo diz o quê? Só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Se nós estamos falando da mesma proposição, qual que é a possibilidade disso acontecer? 0%. Entendeu? Então, conforme vai passando o tempo, você já consegue resolver algumas coisas direto, como é o caso dessa terceira coluna aqui, ó, tá? Se você for fazer passo a passo, você ia deixar esse cara aqui só para terceiro. Eu já vou fazer agora, tá? Fazendo aqui primeiro o P e o Q. Olha só, o P nós sabemos que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui não muda, tá? Que é somente ali as 4 combinações que eu tenho. Tudo bem. Bom, vamos resolver então o terceiro aqui, ó, que é o condicional. Então só vai ser falso naquela situação que nós sabemos que não existe. O que vai dar aqui? Verdadeiro, 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 verdadeiro. Vamos deixar aqui, ó, para ver se vai dar certo isso aqui ou não. Beleza? Então já está resolvido aqui o número 3. E o número 4, só complementando a parte inicial que eu estava demonstrando, é como se fosse a expressão como um todo aqui, ó, tá vendo? Então você tem aqui, ó, em primeiro lugar o não de que, ó, que é o primeiro que está aqui, ó, olha lá, certo? O outro aqui que é o primeiro parênteses, ó, P conjunção não de que está aqui, ó, é o segundo, beleza? E aí você vai resolver o quê? A condicional, que é o terceiro parênteses aqui que está aqui, ó. E por último, então, esse cara aqui é o quarto. Então, nessa coluna aqui, eu estou resolvendo somente a minha disjunção, certo? É uma disjunção ali, não é isso? Porque é o ou, é uma disjunção. Ok, vamos então resolver aqui o não de que. Como você já fez comigo a primeira vez, ficou muito mais fácil fazer a segunda, né? Não de que. A coluna Q é essa aqui. Eu tenho aqui o não de que eu vou negar. Onde é verdadeiro, eu coloco falso. Aonde é falso, eu coloco verdadeiro. Onde é verdadeiro, eu vou colocar falso. E onde é falso, eu vou colocar verdadeiro. Então, confira ali comigo para ver se está certinho, né? Ó. F, V, F, V.
Beleza? Até aí, beleza, né? Vamos resolver então o número 2 ali, que é a conjunção do P, olha só, do P e o não de Q. Então eu tenho aqui o P, essa coluna aqui, ó, vou sinalizar para você, com o não de Q, que é essa que eu acabei de resolver agora. Então é essas duas aqui. O conectivo que eu devo usar ali é a conjunção, então é o E. Ou seja, aonde as duas for verdadeiro, verdadeiro. Só é aqui, né? O primeiro, ó, verdadeiro e falso, então é falso. O terceiro, falso, falso, então é falso. Beleza, pessoal? O quarto, falso, verdadeiro. Então aqui é falso. E a segunda linha que é, olha só, verdadeiro e verdadeiro, por isso que o resultado lógico dessa linha ali no item 2 foi verdadeiro, coluna 2 foi verdadeiro. O 3 está feito, vamos conferir? Vamos lá. Condicional P e P, olha só, P, V, V, F, F. Quando que a primeira vai dar F e a segunda V? Nunca, né? Porque estou falando da mesma proposição. Então, está correto o resultado da coluna 3, é verdadeiro mesmo. Beleza, o que sobrou agora? Olha só, que interessante. Sobrou uma disjunção. O que a disjunção fala, pessoal? Conectivo OU. Quando um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. De qual coluna nós estamos falando? Olha só, P e não Q. É essa aqui, ó, é a 2. E a outra aqui, ó, P condicional P, é a 3. Então, entre esta coluna, eu vou colocar embaixo aqui, ó, entre esta coluna e esta coluna, eu vou aplicar quem? O conectivo OU. Onde um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Olhando ali, você já consegue matar que vai dar tudo verdadeiro. Nossa, professor, sério? Olha lá, tá? Aonde tem um verdadeiro, ó, aqui tem um. Primeiro por quê? Porque essa coluna aqui todas são, tá? Então você nem precisaria avaliar essa coluna aqui, ó, tá? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Porque nós estamos usando o conectivo da conjunção, que é o E. Tabela verdade aplicada, cheguei nesse resultado aqui, onde todas as minhas linhas deram resultado verdadeiro. Quando isso acontece, pessoal, nós temos o que nós chamamos de uma tautologia. Tá? Tautologia. Onde todos os resultados dão verdadeiro. Beleza? E chegamos ao final de mais essa videoaula. Espero que vocês estejam gostando aí, né, das videoaulas. Espero que vocês estejam aprendendo e espero você na próxima. Até lá!